Olá, queijólatra! Tudo bem com você? Então eu estou aqui com o Ayrton. Como que se pronuncia seu sobrenome, Ayrton? Gianese da Costa. Gianese da Costa. É de origem italiana esse sobrenome? Sim. Percebi pelo seu gestual lá na hora de... Vai parlando, né? Vai parlando. O Ayrton tem uma longa história, digamos, de décadas no mundo do queijo. Além de ser um exímio mestre queijeiro, desenvolve aqui no laticínio Serra das Antas, em Bueno Brandão, muitas receitas, muitas famílias queijeiras. É também um empresário de sucesso, né, Ayrton? Senão a empresa não estaria de pé, né, até hoje. E é com muito prazer que eu estou aqui, quero te agradecer. Bom, é um prazer, é meu, né, de receber você aqui. Muito obrigado. Você quer falar um pouquinho da sua história? Você começou tem quanto tempo? Bom, como você disse, nós temos uma história meio longa, né? Primeiros queijos de cabra nós começamos a fazer em 89, logo depois que eu me casei. A gente começou a fazer dentro de casa mesmo, na cozinha, para começar a testar, ver como era. Né? A empresa, nós montamos oficialmente uma empresa em 91. Em 93, nós conseguimos a inspeção federal. Muito rápido. Eu sei que é custoso, né? É uma dedicação enorme, mas... Isso. Nós partimos direto para tentar o CIF, porque nós estamos muito próximo de São Paulo, mas estamos já em Minas, né? Terra de queijo bom. E não dava para vender em São Paulo nos lugares de mais reputação, né? De maiores exigências, sem ter a inspeção federal. Então foi um trabalho difícil, mas conseguimos então em 93. De lá para cá fomos agregando outros produtos, primeiro só queijo de cabra, depois de 95, 96 nós começamos com o queijo de vaca e agora temos as duas produções, né? Mas a maior parte é feita com leite de vaca. Então é isso. A gente vai começar aqui com uma degustação de um queijo que é muito famoso, muito premiado, que é o queijo Lua Cheia. Quero ressaltar que todos os queijos aqui do Serra das Antas são de excepcional qualidade. O Ayrton preza muito pela qualidade, tem um controle muito forte em cima disso, desde escolher um ótimo leite, os seus fermentos. Ele estava me explicando num vídeo anterior essa questão aí de temperar o leite para que esses fermentos possam se expressar. O queijo não deixa de ser um transportador de sabores, de aromas, e é isso que ele faz tão bem aqui. Nós vamos provar aqui agora o Lua Cheia em 4 estágios de vida. Essa parte aqui dessa nossa visita é justamente para a gente falar de análise sensorial, para você aprender mais sobre o queijo e também mais sobre o queijo em boca, no nariz, no tato, quais são as características, o que um fermento traz para a gente de característica, de sabor, de aroma, o que uma viragem... Enfim, para que você possa conhecer mais o produto, mais a história do produtor, mais a história do queijo, para que você valorize muito mais isso e sinta muito mais. Porque às vezes a gente come um queijo ali muito rápido e tem toda uma história, tem toda uma qualificação profissional, tem o leite, tem os fermentos que ele coloca aqui, que eu brinquei que são os temperos, tem os cuidados em câmara, tem o cuidado de todo o pessoal que trabalha aqui na fabricação, na maturação, e às vezes a gente pega o queijo e come ali na hora e não tem a consciência disso tudo. Às vezes um cheirinho, um gostinho que a gente não está muito acostumado e acha que o queijo está estragado, e é justamente o contrário. A hora que ele ficou bom. É o que você trabalhou e ajustou durante muito tempo para trazer aquilo para o consumidor, ou para o queijólatra, para o apaixonado por queijo, e às vezes alguém identifica. Então, esse é um canal de educação também, e eu vou mostrar aqui, vou chegar perto para a gente mostrar para vocês, são todos os mesmos queijos. Este tem 15 dias de maturação. Isso, esse foi recentemente embalado. Esse foi recentemente embalado, tem 15 dias de maturação. Este, 25, 40 e 60 dias. É o mesmo queijo, pessoal, a mesma técnica, a mesma tecnologia, feitos em dias diferentes e
em idades diferentes que nós vamos provar aqui junto com o Ayrton e descobrir quais são as características. Você vai poder fazer aí as analogias, os links com qual idade você gosta mais de consumir um queijo. Isso. Né? Importante lembrar que não é uma fórmula matemática. Cada partida de queijo tem a sua característica própria. A gente tenta manter tudo o mais padronizado possível, mas existe diversos fatores durante a fabricação do queijo que pode levar a um resultado de uma partida a outra um pouquinho diferente. Aqui, logo de cara, dá para a gente perceber pelo formato do queijo que tem coisas diferentes aqui. Esse queijo que foi recém-embalado, no toque, você vai perceber que ele tem uma consistência, uma resistência bem maior, né? Dá para sentir. Importante também gravar que quando o queijo é embalado, a gente espera o ponto certo para coincidir diversas avaliações e para chegar no ponto na hora de embalar. Mas depois de embalado, ele continua a maturar, certo? Okay. Nosso sistema todo de produção, a escolha do papel, que é um papel especial também, é para permitir que o queijo continue respirando, ele está vivo e continue a se desenvolver. Então, depois que você leva para casa, as coisas também vão se adaptar às condições que o queijo foi guardado. Aqui, nós pegamos esses queijos, são do nosso controle de qualidade, e de cada partida nós tiramos 2 peças para futuras avaliações, né? Inclusive de avaliação da validade do queijo. Então, o que nós temos aqui de coincidência deles todos é que eles foram armazenados na mesma condição, todas as peças. Então, isso é diferente quando você leva para sua casa, quando está exposto no supermercado, é um pouco diferente. Sim. Né? Eu gosto sempre de falar que eu gosto de instruir os meus clientes, os meus seguidores, a manter qualquer tipo de queijo, mesmo os duros, na geladeira. Os mais moles na parte mais superior da geladeira, e quando o queijo vai ficando mais duro, né? Outra receita a gente vai colocando ali na gaveta de verduras, porque eu acho que o queijo perde os seus voláteis, né? Ele transpira. Então, se a gente for fazer analogia com o ser humano, aqui todo mundo é gente. E a gente está olhando primeiro uma criança, né? Uma criancinha, depois a gente vai olhar aqui, analisar junto com vocês um adolescente, depois um jovem e depois uma pessoa madura. Se você for bater um papo com uma criança, tem uma certa superficialidade, né? Isso. E aí, quando você vai conversar com uma pessoa madura, ela tem bastante mais informação, história no queijo, mais sabor, mais aroma. Então, você quer mostrar esse aqui agora para nós, aí? Esse é o com 25 dias. Isso. Aqui, já, lógico que, como eu disse na primeira introdução, não é o mesmo queijo. São queijos de partida diferente, então esse aspecto pode ser diferente, não só pela idade, mas pela partida do queijo. Sim. Mas no toque já é sensível a diferença. Ele é mais não só aqui, mas aqui também. Ah, tá. Nossa. Percebe? Completamente diferente. Né? Esse já está bem mais mole. Bem mais molinho. Lógico que essa parte dos queijos é sempre a mais sensível, porque a maturação é da casca para dentro, e nesse perfil aqui, você tem muito mais casca agindo nessa primeira centímetro de queijo aqui. Tá. Porque tem mofo vindo de cima, tem mofo da lateral e mofo do outro lado. Então as quinas são as mais fortes. Isso, as que estão com a maturação mais adiantada. Sim, certo? Olha que interessante. Aqui vocês ainda têm a resistência da massa do queijo, ainda é uma coisa que ainda não começou a ceder. Já neste aqui, que é o próximo, que é de 40 dias, já dá para perceber esse afundamento aqui, ó, da borda pro coisa. Então, o peso do queijo já começou a se, como é que fala, sobressair em relação à resistência dele. Da casca. Então, bem mais mole aqui do lado. Que se você apertar, você vê que se aperta aqui do lado, ele sobe aqui
Aham, Tá eu não sabia disso. Lá dentro já está quase, não vou dizer líquido, mas está um creme que ele Tá. transfere o esforço de um lado para o outro. Quase uma textura de um leite condensado, Isso. de um requeijão cremoso. Nossa, muito interessante. Então ele abaula para baixo, né? Porque essa área seria a área que tem mais força, né? Que segura a coisa. Segura um pouco mais. Que bacana. Do aspecto, você vê que ele foi ficando mais branquinho, porque nesta fase o geótro, que é o principal mofo, vamos dizer, que cresce nesse queijo, ele está em pleno desenvolvimento. Sim. E continua desenvolvendo dentro da embalagem. Daqui para cá, já passou um tempo razoável, né? Praticamente 20 dias, que a gente pode entrar numa fase de declínio da flora. Tá? Então ele saiu de lá fraquinho, veio crescendo, veio se desenvolvendo, mas depois todo o conjunto da embalagem, da disponibilidade de nutrientes, tudo, ele começa a morrer. Sim. Certo? Então você vê que preto veio mais branquinho, um pouco mais branco, e aqui com essa falência, vamos dizer, da flora, né? O preto começou a aparecer de novo. Né? Fora esse aspecto, você vai ver que a massa aqui quase não dá para pegar o queijo, aí ele já não está desmontar. aguentando mais. Toda essa rugosidade ondulação é característica normal para essa flora de superfície. Ela é engraçado que dá a impressão que a casca cresce em relação ao queijo. Né? Totalmente diferente do que a gente pensava. Do que a gente pensa que vai, na hora de avaliar, ver um queijo. Ótimo. Então, pelo aspecto, de cara, o que dá para se notar é isso, sem pôr a mão. Né? Lá um queijo bem novo, aqui um pouquinho mais já desenvolvido, aqui apresentando já deformação pela maturação, e aqui o crescimento da casca e já a falência dos mofos iniciais, mas quer dizer que o queijo está chegando no ápice dele. Que para muitas pessoas já é um estágio um pouco avançado, né? Elas preferem comer um pouquinho mais jovem, né? Isso. Daqui para frente, esse aspecto vai cada vez mais mole, cada vez mais amarelado, porque, como eu disse, o mofo vai morrendo, e começam a aparecer outros sabores que são relacionados à maturação do queijo, principalmente a proteólise. Então, o sabor de amônia vai começar a ser cada vez mais pronunciado, aparente. Porque a proteólise, como se fosse a digestão da proteína, né? E é uma proteína de cadeia muito longa, mas que tem nitrogênio, pois é proteína, e que lá no final a amônia é um dos componentes mais simples da quebra da cadeia. Então esse cheiro de amônia vai ser mais evidente. É natural. É natural. Tá ali, tem uma decomposição, a gente não, né? O micro-organismo vai desmontando esse bloco, essa coluna, vai separando esses tijolos para ficar pedagógico. E aí um desses tijolos é a amônia que vai aparecendo. Então, se é uma degradação, se a gente fizer essa analogia que vamos quebrar uma parede, uma cadeia, uma coluna, quanto mais tempo vai passando, mais fragmentado, mais tijolos e mais amônia aparecendo também, e menos estrutura, né? Menos estrutura. O queijo vai perdendo estrutura. Eu sempre digo, a gente atende muitas pessoas que ligam, o queijo está com cheiro de amônia, e eu falo, puxa, que bom, né? Porque é sinal que a maturação evoluiu. Porque se eu fizer um queijo bem ruim, ele cresce o mofo, mas o mofo não vai conseguir interferir na massa o suficiente para gerar o gosto de amônia. Então eu posso fazer um queijo tijolinho, por uma validade lá, 90 dias de validade. Pode. E lá no final ele não tem o menor gosto de amônia. Eu fiz uma bela porcaria. Realmente. Né? Então o que a gente espera nesse família de queijo, os mofos brancos, né, as massas moles, também nos queijos de casca lavada, é que
Quando tiver lá no fim da validade dele, validade declarada no rótulo, evidente, ele vai começar a ter o gosto de amônia. Então, fazendo analogia aí também com a arquitetura, que o queijo também é uma arte, assim como a arquitetura, a gastronomia, a música, a pintura, né? Se a gente for falar de arquitetura, ele está dizendo que pode fazer uma casa cúbica, quadradinha, básica, fechada ali, que ele pode fazer isso. Mas o que isso vai trazer de sabor para a gente? Quando você contempla uma arquitetura cúbica, não que ela não tenha beleza, mas algo simplório ali, é uma coisa. Agora, quando você contempla uma casa toda ornamentada, num estilo gótico ou num estilo sei lá qual, é muito mais bonito, né? É muito mais bonito. É você comparar uma casa feita num container e um chalé suíço. Exatamente isso. Os dois são pequenininhos, são coisa para, mas é completamente diferente. Totalmente diferente, né? Então vamos lá, vamos para a degustação então. Tá. Antes da gente começar a comer, eu acho que a gente pode aproveitar e cortar todos e já avaliar o corte. Quando eu vou cortar um queijo, uma das coisas que eu, principalmente queijo de massa mole, é usar uma faca de lâmina fina. Porque vai facilitar, porque ele não vai grudar tanto na casca. Uma coisa que é interessante, quando você vai começar a cortar, você sente a força que você faz. Não sei se vocês perceberam que eu fiz uma pressão, ele cortou e escorregou. Quer dizer que ele venceu a resistência da casca, agora pegou a parte central do queijo, e depois ele vai de novo mais firme até lá embaixo, porque é um queijo novo. Certo? Certo. Esse aí é o de 25 dias. Ah, esse é o de 25. Não tem importância. Não tem importância. Vamos lá. Aqui nós vamos perceber a ação da casca em relação ao miolo. Próximo à casca ele é mais mole. E aqui tem um coraçãozinho um pouquinho mais duro. Como esse queijo já é o de 25 dias, essa diferença não está tão evidente. Mas nós vamos ver no de 10 dias que eu cortei na ordem errada. Não tem importância. Pode cortar. Aqui, aquela resistência, onde a faca parou. Parou na unha. Você viu que o outro, eu com a força que eu estava fazendo, ele foi quase até o meio. Agora você chegou no coração. Olha lá o coração e depois a parte final lá embaixo. Aí. Então aqui agora a gente comparando os dois, já vai dar para perceber a diferença. Que tem diferença. A parte próxima à casca, como a proteólise já começa a agir, neste queijo mais novo ela é menor. Até aqui assim, né? Isso. Então, e aqui ela normalmente é um pouquinho mais brilhante. Eu não sei se vai dar para perceber, mas ela é um pouquinho mais brilhante do que o meio. O meio é sempre um pouquinho mais duro, opaco e mais duro, mais quebradiço, né? Isso. Aqui comparando, a gente percebe esse grão, né, mais aparente, e aqui, é quase como se fosse uma manteiga, já tá rolando. Não, embora tenha um pouquinho, não, né? Ainda tem porque é um queijo novo ainda. Né? Mas a diferença, a distância da casca até o coração, aqui já é maior do que aqui. Então só pra gente marcar aqui, então aqui, deixa eu tentar fazer, aqui a gente tá mais ou menos aqui, né, Ayrton? Isso. E aqui a gente já tá aqui assim, né, já tá um pouco maior. Ótimo, agora... Novamente, aquela coisa da pressão, né? Você começa a fazer a casca, olha lá, a casca tá resistente, olha lá. Praticamente ele já afundou, porque a força que eu fiz para romper a casca já foi suficiente para praticamente cortar o queijo. Nossa, esse já tá bem avançado, né, Ayrton? Já, a faca já grudou, né? Ele já está praticamente todo proteolizado. Então dá para a gente pôr agora na sequência. Tá. Aqui. E esse aí de novo. Tá. Dá para perceber, né? Tá. 15, 25 e 40 dias de maturação. Ótimo. Eu vou segurar aqui enquanto você corta. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Olha. Não, esse aí... Esse aqui relaxou completamente, né? Ele não se aguenta. Ele não se aguenta. Estou fazendo um pouco mais de força porque está grudando na faca. Então aí não é resistência mecânica, e sim a viscosidade do queijo. Olha lá, olha isso. Aqui não tem nem o que falar, né? Não.
Aqui tá totalmente proteolizado, cremoso, lindo, maravilhoso. Já tá totalmente proteolizado, é basicamente um creme, né? Ó. Olha que coisa bacana. Aproveitando essa imagem, se você pega um queijo que apresenta debaixo da casca uma parte muito líquida e o coração duro, é indicativo de que esse queijo passou por alguma fase de calor. Ah, tá. Porque com o aquecimento, a atividade dos mofos aumenta muito. Ele despeja mais enzima para dentro do queijo. Por outro lado, o aquecimento da massa faz o queijo acidificar. Ao acidificar, ele se endurece e restringe a ação das enzimas. Olha que bacana. Então, sem comer o queijo, sem nada, cortou o queijo e ele está com a casquinha de fora bem definida, uma parte muito líquida e o coração duro, gessado, fora o defeito que também pode ocorrer, que chama pós-acidificação, mas pode ser causado por um período quente, que vai falar assim, mas eu só comprei o queijo de manhã e guardei ele na geladeira à tarde. Já era. Estragou o queijo? Não, o queijo você vai poder comer normalmente, só que aquela características físicas já mudou. Olha, então vamos lá comer estes queijos, né? Crescente na idade. Então, pessoal, a gente vai provar aqui o primeiro queijo que tem 15 dias. Então a gente já avaliou aqui a casca dele, percebemos o tamanho da unha, o tamanho do coração. É um queijo que é jovem ainda, né? Uma criança, na verdade, o adolescente, o jovem e o maduro aqui. Um parêntese, o Ayrton estava me explicando, então o lua cheia tem acréscimo de creme de leite, né? Justamente para ele ficar mais cremoso, não é isso? Isso. E ele usa um carvão vegetal comestível, tá? Que ajuda também. Explica um pouquinho aí do carvão pra gente, aí, por favor. Bom, para o crescimento tanto do penicílio como do gel, a casca do queijo tem que subir um pouquinho o pH. Porque durante a fabricação desse tipo de queijo, a massa do queijo cai bastante o pH, faz parte, é o que a gente espera. Mas para o desenvolvimento da flora de superfície, tem que subir um pouquinho o pH. Nesse tipo de queijo, nós adicionamos o carvão porque ele faz isso, vamos dizer, artificialmente. Ele gera uma elevação do pH. Para permitir que essa flora de superfície comece a se desenvolver um pouquinho mais depressa. Sim, beleza. Porque nós já temos um queijo que já é muito cremoso, então não vale a pena a gente ficar estendendo demais a maturação, porque senão ele chega num ponto de amolecimento tão grande que a gente não consegue vender depois. Então ele usa o carvão, pessoal, para controlar o pH da casca do queijo e favorecer o trabalho do penicillium e do GO, que são dois fungos, dois micro-organismos de superfície, mais rápido. Então ele prepara o ambiente, ele prepara o terreno para que esses micro-organismos comecem a trabalhar um pouco mais rápido, não que eles vão trabalhar rápido, mas que eles se despertem mais rápido e iniciem logo o seu trabalho. Eu coloco um despertador aqui, os micro-organismos acordam e vamos trabalhar. Tá? É para isso. E esteticamente fica lindo, né? Não é à toa que ele chama lua cheia. Então vamos lá. A gente já analisou a casca, agora a gente vai passar para o tato. Ele é um queijo um pouco firme ainda, é bem jovem, né? Tem 15 dias. É macio, mas tem uma leve firmeza. Vocês vão ver o que é um cremosão lá no final. Então agora aqui no nariz eu sinto muito cheiro lático, levemente adocicado, lembra muito doce de leite, para mim também, o próprio leite. Não sei se tem alguma coisa de herbal, assim, de grama, algum frescor. Para mim aparenta muito isso, né? A manteiga, o creme de leite, o leite, essa leve acidez. Para mim dá essa impressão de coisa fresca e um pouco de doce, um pouquinho de manteiga, uma coisa assim. Em boca é um queijo
bem macio, cremoso. A casquinha traz uma sensação muito boa na mastigação. Para mim, complementa muito, acho isso muito importante. Primeiro gosto básico que eu sinto é o ácido mesmo, né, que aparece. Sal muito equilibrado, permanência em boca muito boa. Eu gostei bastante. Será que nesse próximo aí a gente já... Bom, vai começar a ter diferença, mas não é tão aparente assim. Então vamos pro de 25 dias, por favor. Vamos ver no nariz como é que tá, né? Aqui, chamando a atenção, dá para notar já bem mais a parte que eu falei perto da casca, que ela já tá bem mais molinha em relação àquele lá. É bem aparente essa mudança mesmo, essa evolução do queijo, né? E ele muda um pouquinho de cor também. Ele fica um amarelo um pouquinho mais escuro, enquanto o miolo é um pouquinho mais branco. Ótimo. Ainda amarelo, porque é leite de vaca. De vaca, né? No nariz eu não senti muita diferença, mas em boca eu já senti aí. Bem mais cremoso. Mais cremoso, sem dúvida. Menos acidez, para mim, né? Mais untuoso. A casquinha continua presente pra gente mastigar. Vai de gosto, né? Vai de preferência. Eu já gosto mais assim. Mas ainda daqui para cá continua um queijo muito suave, muito agradável, né? Não dá para... Muito gentil, né? Isso, não dá para desagradar ninguém. Não dá para desagradar ninguém. Não existe ponto ideal para queijo, né? Mas assim, eu acho que aqui ele começa a se expressar mais, né? Ele tem mais tempo, já dá para... Aqui o coração é ínfimo, quase totalmente proteolizado. Eu faço aqui a pressão, sobra só isso aqui assim de coraçãozinho, muito pouco. No nariz já muda bastante para mim. Isso é uma das características que a gente, quando corta um queijo com mofo, né, deve observar. Esse, vamos dizer, degradê aqui, vamos dizer, da consistência, né, tem que ser uniforme. Você vê que de lá para cá e para cá não tem uma região muito diferente, muito dura. É uniforme. Logo embaixo da casca vai estar mais molinho e a cada milímetro que você anda, ele vai indo até chegar no miolo ainda um pouquinho consistente. Mas não tem uma divisa gritante, quebrada. Um degrau. É uma coisa... Isso é uma característica que deve ter em todos os queijos de massa mole com casca florida. Pode ser com mofo branco, pode ser com casca lavada. Aqui eu já começo a sentir algo mais animal. Isso. Mais rural, por assim dizer, né? Falando em cheiro, lógico que você vai... Não. Mas agora cheira essa casca, cheira aqui e cheira aqui. Nossa, é gritante, a diferença é muito. Aqui é mais um mofinho, um cogumelo, e aqui já começa a ficar mais animal, mais curral. O cheirinho de amônia começa de leve a aparecer, e principalmente na casca, porque esta casca aqui, ela já está sendo trabalhada há 40 dias. Então é lógico que as mudanças vão iniciar por ela. Né? Olha aqui a textura do queijo, que coisa incrível, ó. Com 40 dias. Olha isso, que cremosidade, ó. Muito interessante. Aqueles aromas de manteiga ficam mais aparentes aqui, ficam mais constatáveis. Tem um pouco de castanha para mim, a casca é bem mais forte, bem mais característica, mais interessante que ela não perde a crocância, né? Não. Vamos dizer que ela não perde a consistência firminha, né? Mas ela já está mais macia do que estava aqui no início. Sim. Ele formou a casca, né? É um queijo que tem casca. É um queijo que tem casca bem formada, com mais permanência em boca. É aquele negócio do ser humano lá. Dá para conversar mais tempo com esse queijo aqui de 40 dias. E agora vamos provar o tiozão. Eu espero um senhor mais maduro. Acho que dá para cortar aqui. Dá? Aí. Ó, sem dúvidas que ele iria grudar na faca, né? Por isso eu não fiquei nem com medo de tirar. A casca foi trabalhada pelo Gio por muito tempo, né? Aqui
por assim dizer, ele consumiu todo o alimento que ele tinha, né? Então agora ele já entra em declínio, né? Se já não foi embora. O queijo está extremamente cremoso, ó. Olha isso. Ó. Então, que lindo. Então correram praticamente todas as proteólises possíveis, né? Acho que ainda continua, mas tá tudo aparente aqui. Aí já é um queijo muito mais rico. É o queijo que eu gostaria de comer todos os dias, mas você pode percorrer esse caminho para quem está começando agora. Muito mais cheiroso, mais manteiga, doce de leite. O sabor do mofo da casca aparece um pouquinho mais, dá aquele tonzinho um pouquinho amargo, um pouquinho... Tem um leve amargorzinho, né? Que é característico do coisa. É característica do fungo, né? O próprio cogumelo, quando a gente come, tem o seu amargorzinho, né? E aqui a casca e a massa, a coisa quase na boca, você não nota mais diferença nenhuma. Olha isso, pessoal. Eu senti muito dulçor aqui, muito creme de leite. Só foi evoluindo a potência do queijo, sabe? Pra mim. E aí, ó, dedo todo sujo. Grudou aqui. Bem, eu quero que fique para vocês do queijo lua cheia. A gente vai provar outros queijos, mas é que ele tem uma evolução contínua. O que eu achei muito interessante aí, lógico, eu conheço esse queijo há muito tempo, mas não tive oportunidade ainda de prová-lo nesse estágio. Vocês perceberam que cada micro-organismo tem uma função, vocês perceberam que o queijo é bem curado, bem maturado, que em cada estágio aparecem a sua personalidade, né, as suas características, e isso vai potencializando. E o que eu achei muito interessante foi quando você nos explicou que a maturação tem que ir descendo, né, da casca para o centro de uma forma, de um jeito uniforme. Que não pode ter degraus. Então fica aí para vocês essa questão de consumir o queijo com cada idade, cada atividade de fungo, que a característica vai mudando do queijo, assim como a gente no decorrer da nossa vida. Ayrton, muito obrigado, a gente volta... É isso, foi um prazer. A gente volta logo mais com mais 2 queijos incríveis aqui do Serra das Antas. Um abraço.